Olá, bom dia. Esse vídeo é para responder a pergunta sobre a classificação de Albertoni para dedo em martelo. Antes de tudo, eu preciso dizer que eu não guio meu tratamento necessariamente pela classificação de Albertoni, porque a literatura internacional é um pouco mais conservadora e eu costumo seguir ela. Mas, enfim, pela classificação de Albertoni, a gente vai ter o seguinte, ó. Uma lesão tendinosa pura que vai constituir o grupo A. Nessa lesão, a gente tem uma lesão pura de tendão. O que vai definir se o paciente é A1, como esse aqui, é se a queda em flexão do dedo vai ser inferior a 30 graus. Bom, por que isso? Em princípio, a importância disso decorre de que, se o dedo sofreu uma queda, é porque teve lesão aqui do mecanismo extensor. Agora, se essa queda foi muito grande, se essa queda foi, por exemplo, assim, ó, que facilmente a gente vê que ultrapassa 30 graus, provavelmente, além do aparelho extensor propriamente dito, a gente também pode ter sofrido lesão no ligamento retinacular oblíquo de Landesmir, que é um ligamento que vem desde a interfalangiana proximal. Essas lesões associadas tornam o tratamento conservador, segundo a ideia de Albertoni, com menor índice de sucesso. Então, A1 seria uma queda inferior a 30 graus e A2 uma queda superior a 30 graus do dedo. Tá? O tipo B é quando tem um fragmento ósseo pequeno. No tipo B, a gente vai ter aqui a fraturinha, um fragmento ósseo pequeno e o tendão extensor. Bom, nesse tipo de lesão, a gente também vai ter o B1, que seria um caso em que a queda em flexão da interfalangiana é inferior a 30 graus. E a gente vai ter, seguindo um princípio parecido com o que a gente estava vendo antes, quando a gente tem uma queda maior, a gente também deve ter uma lesão da cápsula, especialmente do ligamento retinacular oblíquo, que estaria contribuindo aqui para a extensão da articulação. Então vai ser o B2 com uma queda da falange superior a 30 graus. Pelo princípio de Albertoni, a gente tem aqui então um prognóstico melhor para o B1 e um prognóstico pior para o B2 em termos de tratamento conservador. O tipo C seria aquela fratura em que a gente tem uma lesão da articulação um pouco maior. Então, a gente tem aí uma fratura que envolva mais do que 1/3 do componente articular. Então, o C é um envolvimento maior do que 1/3 da articulação.
O C1 acontece quando, mesmo com uma fratura grande, a gente mantém a congruência da articulação da falange média com a falange distal. O C2 vai ser aquele caso em que a gente perde essa congruência. Como é que isso acontece? A gente vai ter aqui uma luxação volar dessa articulação. Então a gente perdeu essa congruência. Teve uma quebra aqui nessa linha, né? Bom, isso aqui então seria o C2 e isso aqui o C1. O que a gente tem que entender que a diferença do B para o C é que no C a gente teve um trauma axial que gerou uma fratura articular convencional. No tipo B, que é aquela que a gente estava vendo antes, a gente teve, na verdade, uma força em flexão que acabou gerando um arrancamento do tendão extensor, só que o tendão extensor levou um pequeno fragmento ósseo junto. No tipo D, a gente vai ter as lesões de criança, lesões pediátricas. Então, a gente vai ter a físia aqui da base da falange distal, aqui, e a gente vai ter o tipo D1 para uma lesão tendinosa pura, e a gente vai ter o tipo D2 quando a gente tem uma fratura da falange associada. Tem uma lesão interessante aqui de saber, que é a lesão de Seymour. Que é o seguinte: quando o paciente sofre essa lesão com deslocamento e acaba acontecendo uma luxação na zona fisária, e aqui pode ter interposição da matriz ungueal, o que torna irredutível por via fechada. Então, essa lesão pediátrica é uma lesão com uma grande deformidade e que teria indicação de cirurgia. Para redução, óbvio, né? Bom, a classificação de Albertoni, ela é bem interessante e cai muito em prova, porque ela já nos dita tratamento. Então, como a gente vai ver assim, ó, A1 e B1 são as lesões que, via de regra, teriam um tratamento conservador, ou seja, um arrancamento tendinoso puro, um arrancamento tendinoso com fragmento ósseo, com uma queda inferior a 30 graus, poderia ser tratado com 6 a 8 semanas de split ou Thalassemer, mais tala noturno por um período variável aí, que pode ser de até 6 semanas também. Pela classificação de Albertoni, A2 e B2, ou seja, quando a queda dessas lesões é acima de 30 graus, ele indicaria cirurgia feita por pinagem. Ou seja, você
estende a articulação e faça um fio de Kirchner bloqueando ela em extensão. O tipo C1. C1 seria de tratamento conservador, com a possibilidade de cirurgia se tem um deslocamento grande. E o tipo C2, que tem a luxação da articulação, perda de congruência, seria de tratamento cirúrgico. Bom, as das crianças D1 e D2, a menos que haja um grande deslocamento ou a lesão de Seymour, seriam então de tratamento conservador. Tá? Tem mais uma questão interessante que a gente pode ver para o tratamento conservador, que é o seguinte: se a gente está levando em consideração aqui que a gente tem influência da articulação interfalangiana proximal nas lesões da interfalangiana distal, através da questão aqui do ligamento retinacular oblíquo, que contribui com a extensão da interfalangiana distal, a gente também tem que prestar atenção se esse paciente, quando faz a lesão do dedo em martelo, quando faz essa lesão com queda de interfalangiana distal, se ele não faz automaticamente uma deformidade em hiperextensão da interfalangiana proximal, que seria o pescoço de cisne. Quando isso acontece, ou você vai tratar com pinagem da interfalangiana distal, ou você vai associar, quando for fazer o tratamento conservador, uma tala que bloqueie a interfalangiana proximal com leve flexão, porque assim você vai atuar protegendo aqui também o ligamento retinacular oblíquo. Então você faria mais ou menos isso aqui. Uma talinha ou volar ou dorsal, fazer uma volar aqui, que você está bloqueando a interfalangiana proximal com leve flexão e a interfalangiana distal com leve extensão. Isso para o paciente que tem pescoço de cisne associado ao dedo e martelo. Bom, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, me perguntem que eu tento responder se eu souber. Valeu!